Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje eu vou falar alguns problemas que podem dificultar a consolidação da mediação obrigatória no Brasil. Fica aqui comigo e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado pela sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje, vou falar algumas reflexões que eu tenho feito sobre a mediação obrigatória no Brasil, a estrutura que nós temos hoje já em funcionamento, o que está por vir, os preparativos para a implantação do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, agora em março de 2016, para a implantação efetiva da Lei de Mediação, a Lei 13.140, que já está em vigor desde 26 de dezembro de 2015, e, naturalmente, que há uma mudança significativa, uma transformação na resolução de disputas. Falando objetivamente sobre mediação obrigatória, e aí nós estamos falando sobre mediação judicial, a mediação extrajudicial não pode ser tida como obrigatória na medida em que depende da autonomia, da vontade das partes incluir no contrato uma cláusula compromissória. Então, falando mais detidamente sobre a mediação judicial obrigatória introduzida pelo novo Código de Processo Civil. Algumas questões que podem, de alguma maneira, dificultar a boa consolidação da mediação obrigatória no Brasil. Vou falar quais são os pontos que me preocupam e que devem ser objeto de muita atenção das autoridades, de todos aqueles que estão laborando pelo sucesso na mediação no Brasil. Quero também dizer que eu sou otimista. Eu tenho essas preocupações, sei que haverá dificuldades a serem enfrentadas, mas tenho uma visão otimista de que nós vamos conseguir superar essas adversidades, nós vamos conseguir superar esses problemas, naturalmente consolidar a mediação no Brasil e consolidar também a mediação obrigatória. Uma das preocupações mais claras que eu tenho sobre a mediação obrigatória no Brasil é no que se refere ao volume, quantidade e qualidade dos mediadores. Nós sabemos perfeitamente que o quadro de mediadores que possui hoje no Brasil não é suficiente para atender a demanda obrigatória desses processos, porquanto todos os novos processos que ingressarem no Poder Judiciário, que versarem sobre direitos disponíveis ou possíveis de conciliação, serão encaminhados à conciliação ou à mediação obrigatória, a depender se tratar de questões que se refiram a relações continuadas com vínculos anteriores entre as partes ou relações não continuadas. A depender da natureza do conflito, se submeterá à conciliação ou à mediação. Mas a estrutura que está sendo montada atende a ambas as situações. É verdade que o Poder Judiciário já há muito tempo, através das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, vem trabalhando de forma firme, contundente, de forma prospectiva e crescente, no sentido de consolidar os meios de solução consensual, como a conciliação e a mediação. Mas também é sabido que nessa experiência passada os números são positivos, mas os números são daqueles casos que são encaminhados em uma quantidade muito inferior àquela que pode vir a partir de agora, de março de 2016, com a vigência do novo Código de Processo Civil. E nós sabemos que nós não temos quantidade de mediadores. Sabemos também que a lei estabeleceu o requisito para ser mediador de ter formação superior e pelo menos 2 anos de formação, além do curso de formação de mediador, para atuar com mediação judicial especificamente, realizado com todas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, atendendo parâmetros e convênios com os tribunais de justiça dos estados e com o próprio CNJ. Então sabemos que há uma oferta de curso, essa oferta tem sido contínua, mas uma oferta ainda muito tímida, muito modesta para a quantidade de processos que pode vir. Então essa preocupação de quantidade de mediadores, nós sabemos que nós não teremos, no primeiro momento, a quantidade ideal de mediadores. Esperamos que a gente consiga correr atrás e forme muitos mediadores a tempo de poder abraçar a grande demanda que se apresentará a partir dessa obrigatoriedade. Então essa é uma
Primeira preocupação, relevante. Relevante porque se não tiver mediadores suficientes e os processos chegarem lá, eles vão ser paralisados, eles vão ficar aguardando pauta, vão ficar aguardando profissionais disponíveis para realizar essa tarefa. Então aquilo que era para acelerar o procedimento judicial pode atrapalhar, pode atrasar e naturalmente gerar um sentimento ruim dos usuários da justiça, das partes do jurisdicionado, dos profissionais do direito, dos advogados, no sentido de falar, não, isso aqui não está ajudando, isso está atrapalhando. Então essa preocupação precisa ser resolvida, sim, com o máximo de brevidade. E aí me preocupa que o critério estabelecido para a formação dos mediadores é um critério rigoroso e sério, e naturalmente tem que ser assim, não poderia ser diferente, mas a oferta dos cursos é ainda muito modesta, porque se estabeleceu uma correlação de quantidade de alunos para instrutor muito pequena, e aí metodologias que exigem uma atividade praticamente presencial, puramente presencial, limitando consideravelmente a quantidade de alunos a serem formados na mediação e atrasando ou tornando lento o processo de formação de novos mediadores. Talvez nesse ponto seja necessário abrir um parênteses e fazer uma reflexão de como é possível garantir qualidade nessa formação, não perder qualidade, mas produzir mais eficiência, ter mais produtividade na formação de mediadores, para que pelo menos nos momentos iniciais nós possamos ter uma quantidade de mediadores que efetivamente atendam essa demanda. Claro que nós podemos nos valer do que o Código de Processo Civil estabeleceu com o convênio com as câmaras privadas, isso é muito bem-vindo e deve ser feito e estimulado. Mas aí nasce também a preocupação de que se exige nesses convênios que essas câmaras tenham esses mediadores com o mesmo tipo de formação para mediador judicial, porque essa mediação não será considerada uma mediação tecnicamente extrajudicial, será uma mediação judicial feita fora do judiciário, será uma mediação parajudicial, realizada em parceria, em convênio com o Poder Judiciário, exigindo dele a mesma qualificação. Então, me preocupa que os cursos não tenham a velocidade, o tempo de maturação necessário para formar a tempo e modo a quantidade de mediadores que se avisita necessária a partir de março de 2016. Esse estrangulamento vai existir de algum modo, a gente espera que não seja numa proporção tão acentuada, tão acidentada, e espera também contar, claro, com a compreensão dos profissionais do direito e dos próprios usuários da justiça, que é um processo de acomodação, um processo que as melancias estão se acomodando durante o andamento do caminhão, ou seja, vão se acomodando e naturalmente a gente vai chegar no momento de maturação satisfatório. No início é preciso mais compreensão e acredito que chegaremos lá, mas nem por isso devemos descuidar de toda a atenção, de toda a percepção, que é possível sim mudar, é possível sim repensar a maneira da formação do mediador para acentuar mais produtividade, mais eficiência na multiplicação da formação desses mediadores. Adotar outros métodos, outros mecanismos que envolvam também o ensino à distância, o ensino não presencial e adotar mecanismos de prática simulada mais eficientes para garantir volume, qualidade e rapidez na formação do mediador. Outro ponto que nos preocupa na consolidação da mediação obrigatória no Brasil é naturalmente a consciência e a compreensão de todos os operadores do direito, dos profissionais do direito, sobretudo dos juízes, dos membros do Ministério Público e profundamente dos advogados. O novo Código de Ética dos Advogados já dá o tom dessa necessidade, mas vamos lembrar que o novo Código de Ética entrará em vigor em março e de qualquer maneira é uma regra nova que depende naturalmente de ser assimilada pelos advogados, deles entenderem a importância da adoção dos meios extrajudiciais, de perceberem que não perderão direito com isso, de adaptarem seus contratos para essa nova realidade, de adaptarem seu relacionamento com seus clientes para essa nova realidade, de adaptarem sua forma de atendimento
a clientela e a forma que encaram o problema para essa nova concepção. Há muito a se fazer pelas comissões de mediação e arbitragem das seccionais da OAB de todo o país e pela Comissão Nacional, SENCA, Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem, no sentido de multiplicar essa informação, de evangelizar esse assunto e, naturalmente, de trazer os advogados mais perto dos meios extrajudiciais de solução de conflitos, dos meios consensuais de solução de conflitos. Bom, essa preocupação tem um ponto significativo, porque a lei, o novo Código de Processo Civil, estabeleceu que o advogado, ao fazer a petição inicial e o advogado, ao contestar, poderão manifestar na petição que não desejam que seja realizada audiência de conciliação ou de mediação. Claro que se ambos manifestarem nessa direção, o juiz cancelará a audiência que já estará previamente marcada para isso, porque quando ele receber o processo ele já vai designar essa audiência e cancelará essa audiência. Claro que se não tiver um bom trabalho de conscientização, ou se os advogados sentirem alguma ameaça, alguma dificuldade, entenderem que o processo vai atrasar, entenderem que isso gera custos, etc., que não seriam desejáveis para a discussão, ele pode manifestar isso e adotar isso como copia e cola, colocar em todas as petições, e isso é indesejável. Então é preciso ter consciência do advogado para que ele não faça isso. Deixa essa situação para manifestar que não quer em situações muito pontuais, muito específicas. E, de modo geral, adote a ideia de que ele deve manifestar que deseja, sim, a solução consensual, seja por conciliação ou mediação, para que ele possa tentar abreviar a solução daquele processo, trazendo economia, brevidade à solução e levando uma resposta mais eficiente para a sua clientela. Então esse ponto é importante. Outro ponto que nos preocupa é em relação à remuneração dos mediadores. Até que ponto ainda não está muito claro como vai ficar essa remuneração, critérios ainda estão sendo definidos, os parâmetros, cada Tribunal de Justiça Estadual terá a liberdade para fixar naturalmente a remuneração desses mediadores e a remuneração das mediações e das conciliações realizadas também fora da justiça, através da parceria com câmaras privadas. Então, essa solução, essa forma de remuneração precisa ser bem pensada, porque ela encontra dois pontos fundamentais que podem significar uma coisa muito boa para o crescimento e consolidação da mediação obrigatória ou uma coisa muito ruim. O primeiro ponto é ter uma remuneração atraente para os mediadores, para que mais profissionais queiram atuar com mediação e com conciliação. Então tem que ser atraente, tem que ser motivador, sim. Não é que vai enriquecer ninguém, mas é que vai remunerar com justiça, com equilíbrio, para que esse profissional se sinta naturalmente incentivado e que reconheça o mérito do seu trabalho, porque é um trabalho muito relevante, é um trabalho de grande valor, sem dúvida alguma. É um trabalho significativo que estará abreviando a solução do processo, economizando muito dinheiro para o Estado, economizando muito dinheiro para as partes e naturalmente trazendo uma resposta e um resultado econômico que se espera da resposta da justiça naquele processo o mais rápido possível. Então é algo que tem muito valor, reconhecer o mérito desse trabalho e restabelecer a comunicação das partes, permitir, quiçá, até que elas possam voltar a se relacionar no futuro a partir de uma efetiva atuação do mediador, isso é relevante. Então, remunerar com justiça e com equilíbrio é importante. Mas, ao mesmo tempo, essa remuneração não pode chegar a um patamar, a um valor que crie uma situação embaraçosa para as partes, que torne um processo oneroso demais, porque, a rigor, o processo, a remuneração e as custas do processo tem que ser paga pelas partes. É claro que nós sabemos que no Poder Judiciário brasileiro há muito benefício de gratuidade de justiça, isso é uma outra questão que a gente vai deixar de lado agora para comentar sobre a questão da remuneração, e que também temos um certo subsídio do Estado, porque as custas de um processo judicial, pelas estatísticas do Conselho Nacional de Justiça, demonstram que não chegam a 40%, ou seja, 39% aproximadamente das despesas da justiça são cobertas pelas custas judiciais. Ou seja, há um grande aporte de recursos feito pelo Estado para cobrir as despesas do processo. Claro que abreviando o tempo do processo é
perfeitamente possível imaginar que o custo desse processo vai cair acentuadamente e que justifica tudo isso. Mas, de qualquer maneira, as custas da justiça têm que ser pagas pelas partes. E qual vai ser o valor fixado para remunerar os mediadores? Isso estará incorporado nessas custas, terá um plus nessas custas para que se possa estabelecer equilíbrio nessa relação e não sobrecarregar ainda mais o Estado e naturalmente repartir essa despesa com quem realmente tem um problema, que são as partes. Então esse ponto de equilíbrio, para não tornar o processo oneroso demais, não tornar caro, porque se ficar caro, daqui a pouco os advogados vão falar, olha, sem a mediação é X, com a mediação é 2X. E aí a parte, então eu quero sem a mediação. E ele manifesta na petição que não quer mediação e pactua com os outros advogados para fazer a mesma coisa. E daqui a pouco fica uma regra geral de que ninguém quer a mediação. Então tem que ser uma custa acessível, uma custa suportável pelas partes, que não crie um desestímulo a esse caminho. Por outro lado, tem que ser um valor que remunere com equilíbrio, com justiça, o importante trabalho do conciliador e do mediador. Esse é outro ponto de reflexão. Mais um ponto de reflexão necessário é a pauta da justiça, a estrutura do judiciário. Nós sabemos que foram criados em todos os estados brasileiros, pelos tribunais de justiça, centros judiciários de solução de conflitos. Nós sabemos perfeitamente que ele ainda não consegue alcançar toda a abrangência territorial do Poder Judiciário. Ele não tem capilaridade suficiente para absorver toda essa demanda. Então há muitas comarcas que teriam dificuldade de acesso a essa resolução pelos centros judiciários. E qual vai ser o aporte, o investimento de estrutura física, de condições de mão de obra, de recursos humanos, de materiais, de estrutura de equipamentos, de tudo que é necessário para se desenvolver a conciliação e a mediação e conseguir abraçar todo esse universo e todo esse alcance territorial necessário de ser alcançado pelo Poder Judiciário. Se isso não for feito, naturalmente nós teremos em alguns lugares funcionando muito bem, em outros funcionando muito mal, e não se deseja também esse desequilíbrio de forças e essa dificuldade distribuída em várias regiões do país. Precisamos ter uma visão mais ampla de como fazer isso. E aí é importante fomentar que se adote sim os mecanismos eletrônicos para dar mais eficiência a isso. E através daquilo que a lei já autorizou, a conciliação e a mediação por meio online, por mecanismos eletrônicos, isso se estabeleça, seja para que os outros centros judiciários maiores das grandes cidades, das grandes capitais, possam absorver, seja através de mecanismos que se adote utilizando as soluções das câmaras privadas e, naturalmente, multiplicando a potencialidade e a eficiência dessa solução. Então, é muito importante que todas essas questões sejam efetivamente abraçadas. Então, os pontos de estrangulamento que eu vejo e que me preocupam profundamente é a formação de mediadores, a remuneração dos mediadores, é a consciência dos profissionais, é a política de custos que se estabelecerá para o pagamento dessa mediação, a boa parceria e o bom acompanhamento e monitoramento com as câmaras privadas para que elas façam um trabalho importante e realmente a gente possa cada vez mais ir delegando esse trabalho para as instituições privadas, porque elas podem realmente exercer um trabalho que o Estado não teria suporte para realizar com esse alcance. Então, o acompanhamento disso é importante para que a coisa também não seja feita de qualquer forma, seja feita com qualidade e, naturalmente, um monitoramento da qualidade do desenvolvimento dessa conciliação e mediação, para que não haja a violência aos princípios estabelecidos para a conciliação e para a mediação, estabelecidos no novo Código de Processo Civil, estabelecidos na Lei de Mediação, para que sejam observados adequadamente todos aqueles princípios que garantem a mediação. E, naturalmente, além disso tudo, o investimento, o aporte de recursos necessários no momento de crise que o país vive, como nós teremos realmente a dedicação de recursos apropriados, aplicados de maneira precisa e inteligente para poder oferecer a estrutura adequada para o desenvolvimento da mediação. São problemas que deverão ser enfrentados com muita atenção,
com muito cuidado. Mas eu acredito, honestamente, pela boa vontade de todos aqueles que estão abraçando essa missão, que isso acontecerá da melhor maneira, porque há ambiente legislativo, há ambiente no judiciário, há ambiente no poder executivo, há boa vontade de todos aqueles que militam nessa área de que isso aconteça de forma eficiente e produtiva para o Brasil, e por isso eu acho que as adversidades serão vencidas e superadas. A minha visão é otimista, mas não podemos descuidar desses pontos de fricção e outros que podem surgir na interpretação do novo Código de Processo Civil e da Lei de Mediação. Eu tenho feito um trabalho aqui para procurar harmonizar o entendimento entre o novo CPC e a Lei de Mediação. Continuarei fazendo esse trabalho, porque eu acho que isso é perfeitamente possível de ser feito, harmonizar essa interpretação. Mas faço aqui os meus votos, que todos aqueles que abraçam essa área, mais do que uma visão pessimista, mais do que as preocupações que eu estou externando aqui, outras que cada um pode ter, consigam olhar de uma forma construtiva para a gente encontrar a solução adequada. E a gente use o caminho que a água faz. Quando encontra o obstáculo, sabe a contornar, mas siga o seu curso e faça a coisa acontecer da melhor maneira. Gostou do nosso programa? Curta, compartilhe, comente, faça a sua sugestão de pauta, crítica construtiva, mande sua pergunta, dúvida, questão, mensagem, comentário, elogio, o que desejar. Estou aqui para interagir contigo, meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. Você já sabe, no mais você me encontra aqui toda semana no Momento Arbitragem. Muito obrigado para você, grande abraço, até o próximo programa.